Simulado 147 de legislação de trânsito para você que nos acompanha aqui no canal, você que está estudando para fazer prova de concurso público, curso especializado, primeira habilitação, está no lugar certo. Já estamos chegando aí em 150 simulados de legislação de trânsito com mais de 470 questões respondidas e comentadas aqui no canal para você. Então vamos lá para mais um simulado, são sempre 3 questõezinhas por vídeo. A primeira delas é a questão do número 470, que diz o seguinte, ó: executar a operação de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização é infração. Olha, pessoal, essa é daquelas questões, não é? Do leve, média, grave ou gravíssima. São questões bem cabulosas, porque assim, exige de você um pouco mais de estudo, né? Às vezes o pessoal deixa para mim esse tipo de pergunta aí nos comentários, né? Se tem alguma dica, algum macete para gravar a diferença de leve, média, grave, gravíssima. Então assim, eu não uso nenhum, na verdade, né? Porque eu tenho até alguns colegas que trazem dicas nesse sentido, mas elas não respondem 100% das questões desse tipo de formato aqui, tá certo? Não tem como. Quando for uma situação que colocar em risco a segurança de várias pessoas, é infração gravíssima. Bom, licenciamento é uma infração gravíssima. Ele deixou de pagar ali uns valores, né? Então, acaba não sendo tão fiel assim, né, a realidade. Mas enfim, qual a dica nesse caso? É estudar, realmente, é ler. Você pega primeiro aquelas infrações que são mais comuns, aquelas do dia a dia realmente, que costumam estar mais presentes ali nas avaliações, e aos poucos você vai nas outras, né? Essa seria a dica. Essa aqui, por exemplo, é uma infração que está prevista no artigo 207 do CTB. Ela é uma infração de natureza grave, vão ser registrados 5 pontos no prontuário do infrator e uma multa de R$ 195,23. Então a resposta correta aqui vai ser a letra C, beleza? Bora para a questão do número 471, que é a seguinte, ó: não será atribuída pontuação ao condutor nas infrações de sua responsabilidade que são puníveis de forma específica com suspensão do direito de dirigir. Olha, pessoal, aqui é o seguinte, para a gente entender, vejam só. Vamos imaginar aqui uma infração qualquer, avanço de sinal vermelho do semáforo. É uma infração prevista no artigo 208 do CTB, tá certo? Essa é uma infração de natureza gravíssima, são 7 pontos no prontuário e uma multa de R$ 293,47. Por quê? Porque nesse artigo 208 a única penalidade prevista é a penalidade de multa. O sujeito está sem capacete numa moto, infração do artigo 244, inciso 1 do Código de Trânsito Brasileiro. Infração de natureza gravíssima, multa de R$ 293,47, não tem registro de pontuação, mas tem a previsão de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, nesse caso, pelo período de 2 a 8 meses, porque, além da multa, ainda existe a previsão de aplicação da suspensão nesse caso. E essa lei aqui, ó, 14.071, lá de 2020, ela incluiu no artigo 259 um parágrafo 4º, que passou a prever, em seu inciso 3, no Código de Trânsito Brasileiro, que não vai ocorrer o registro de pontuação nas infrações que prevêem, de forma específica, a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Você pergunta, por que isso? Ora, veja, quando esses 7 pontos aqui, deixa eu mudar a cor só para... Pronto, quando esses 7 pontos aqui, eles são registrados, eles vão contar com outra pontuação que ele já tem ou que venha a ter no período de 12 meses, para fins de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir por acúmulo de pontos, com 20, 30 ou 40 pontos, a depender da quantidade de infrações gravíssimas cometidas. Isso aí você vê lá no artigo 261 do CTB, tá bom? Aqui não, ó. Aqui a suspensão ela ocorre de forma direta. Quando eu digo direta, não é automaticamente suspenso. É que não tem nada a ver com somatória de pontos. É o que alguns autores chamam de infrações autossuspensivas, infrações mandatórias, ou seja, o simples fato de ter cometido qualquer uma dessas infrações já é motivo para instaurar o processo de suspensão, independentemente da quantidade de pontos ali que foram
acumulados, tá certo? Então já prevê suspensão. Se você tivesse, nesse caso aqui da infração do capacete, por exemplo, a suspensão do direito de dirigir pelo simples fato de ter cometido a infração e ainda o registro de 7 pontos para fins de acúmulo de pontuação para suspensão por pontos, você teria um sujeito sendo punido 2 vezes em decorrência de um mesmo fato. Isso é proibido dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Então, nós não tínhamos isso expresso no CTB, só agora em 2021, com a entrada em vigor da Lei 14.071, 2020, 12 de abril de 2021, quando nós passamos a ter isso de forma expressa na legislação. Então não tem o registro desses pontos aqui. Por essa razão, né, é que a afirmativa está correta. Não tem registro de pontuação nessa situação, tá bom? Vamos para mais uma questão, a terceira e última questão, que é a questão número 472, que diz o seguinte, ó: compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal CONTRANDIF julgar os recursos interpostos contra decisões dos órgãos e entidades executivas estaduais, seriam os DETRANs, né? Deixa eu até colocar aqui, ó, que seria o DETRAN, nos casos de inaptidão permanente constatados no exame de aptidão física, mental, psicológica. Olha, aqui é o seguinte, pessoal, isso é sim uma competência do CETRAN. Isso consta lá no artigo 14, inciso 5 do CTB, tá bom? Lá na linha B, você vai ter isso aí, porque o CETRAN ele julga recurso em segunda instância relacionado à infração de trânsito, né? Processo administrativo de aplicação de punição, de penalidade. Aqui ele está falando de resultados ali, inclusive tem uma resolução que trata desse tema, se você quiser dar uma conferida, é a resolução número 927 de 2022 do CONTRAN, que trata desse tema, ou seja, fiz lá o meu exame de aptidão física e mental e, sei lá, ficou lá algum tipo de restrição, uma redução de prazo, enfim, e eu não concordo, não aceito, está errado, eu posso contestar, tá certo? Então, eu entrei lá com a contestação junto ao DETRAN, o DETRAN indeferiu meu pedido, eu posso recorrer dessa decisão, claro, apresentando um outro laudo que conteste, enfim. Mas a afirmativa aqui, ela está correta, é isso mesmo, tá certo? Apesar do pessoal não usar muito desse direito, é incomum, eu vou ser bem sincero, de ver isso aí, mas saiba que existe base legal para isso, tá bom? E aí, acertou quantas? Das 3? Foram as 3? Errou alguma? Se errou, errou por quê? Ficou com dúvida? Concorda com algo? Discorda de algo? Fique à vontade, vá deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe. Deixou a sua dúvida aí nos comentários, a gente tenta te ajudar de alguma forma a esclarecer, beleza? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui. Um grande abraço e até a próxima.